Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um encontro, né? E dando continuidade ao nosso último conteúdo de fontes de energia, eu falei na nossa aula passada um pouco sobre o que são fontes de energia, né? Falei um pouquinho das fontes renováveis e não renováveis, tá certo? Coloquei um mapazinho aqui falando um pouquinho também das energias alternativas. E hoje vamos dar seguimento para a gente fechar essa primeira parte, falando um pouquinho como são essas fontes de energia no Brasil e vamos resolver algumas questões, tá? No nosso próximo encontro, a gente fala um pouco sobre combustíveis fósseis. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre carvão mineral, a sua história, seu início, como é a produção, vantagens, desvantagens, petróleo também é a mesma coisa, né? Vamos falar do gás natural, né? Que é considerado o combustível do século XXI, e do xisto bituminoso, né, que ele é basicamente utilizado na produção do betume, que é a matéria-prima do asfalto, né, daquele piche preto que coloca em cima, tá? E também em alguns lugares é utilizado para a produção de energia termoelétrica. Mas isso a gente vai falar mais especificamente na próxima aula, no nosso próximo encontro. Hoje eu queria falar com vocês o seguinte: o processo de industrialização no país está muito ligado e relacionado à existência de fontes de energia, tá? Então, normalmente os países nesse processo de industrialização, eles utilizam o que se tem de recurso por vários motivos. Primeiro, pela questão da facilidade de se utilizar o que tem, tá? Segundo, pelo custo, quando você não tem essa fonte energética no seu país, você precisa importar e isso encarece a produção, tá certo? E, enfim, por todas essas situações que eu falei para vocês aqui nesse momento. E como é aqui no Brasil? O Brasil ele é um país continental, tá? É considerado o quinto maior país de extensão e o quarto em terras contínuas, né? Por isso a gente tem um vasto território com inúmeras possibilidades. Nós estamos situados numa área tropical, próxima à linha equatorial, por isso nós temos sol praticamente o ano todo em boa parte do território, né? Existem áreas próximas ao litoral que tem bastante vento, tá? E ainda nós somos riquíssimos em quantidade de rios, em potencial hidroelétrico. Tendo todas essas características, o Brasil ele se torna um país com vários recursos naturais, tá? E possibilidades de produção de energia independente dos combustíveis fósseis. Por que eu estou falando independente dos combustíveis fósseis? Porque os combustíveis fósseis, tradicionalmente, são as fontes energéticas mais utilizadas no mundo. O carvão mineral e o petróleo, né, produzem boa parte da energia necessária no mundo todo. O Brasil também, porém, o Brasil ele não é dependente exclusivamente dessas fontes, né? Nós temos um potencial energético hidráulico muito grande, então a produção elétrica ela é basicamente feita a partir desse tipo de energia, né, da energia hidroelétrica. Nós temos locais com ventos para produzir energia a partir das usinas eólicas. Nós temos um território com sol o ano todo, produzindo energia também através da energia solar, tá? E a biomassa, que é aquela energia produzida a partir de restos de matéria orgânica, né? Como, por exemplo, nas usinas de cana-de-açúcar, se utiliza muito o bagaço da cana para a produção de energia, enfim. Então, o Brasil hoje ele tem várias formas de produção de energia. E essas formas que eu citei aqui para vocês têm uma importância muito grande no contexto, tá certo? E aí, a partir disso, né, eu coloquei até aqui no conteúdo que nós temos hoje 536 usinas eólicas, no qual funcionam cerca de 6.600 cataventos. Cataventos são aqueles pontos de captação, né, de vento, entendeu?
64% do potencial elétrico do país vem através da energia hidroelétrica. Enfim, a partir daí a gente tem uma situação muito mais vantajosa do que grande parte dos países. Tá? Então, vamos responder algumas questões aqui que eu trouxe para vocês, questões do Enem, para a gente saber como é que esse assunto é cobrado e ter uma ideia. Então, vamos lá. Primeira questão. Em usinas hidroelétricas, a queda d'água move turbinas que acionam geradores. Em usinas eólicas, os geradores são acionados por hélices e movidas pelo vento. Na conversão direta solar-elétrica, são células fotovoltaicas que produzem tensão elétrica. Além de todos produzirem eletricidade, esses processos têm em comum o fato de, tá? Letra A, não provocar impacto ambiental. É falso, tá, pessoal? Apesar desses sistemas que foram citados aqui serem poucos agressivos ao meio ambiente comparado com os combustíveis fósseis, mas existe sim um certo impacto, tá? Mas eles são pequenos. Quando ele diz não provocar, é não de jeito nenhum. Independe de condições climáticas. Falso, né? Você tem energia solar, se estiver chovendo, você não tem sol, então você não capta energia, tá? A energia gerada pode ser armazenada. A energia solar, sim, mas a eólica, não. Tá certo? D, utilizarem fontes de energia renováveis. Então, tanto a eólica, como a solar, como a hidroelétrica são energias renováveis. Então, resposta à letra D de dado. Ok? Vamos lá, segunda questão. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado por altas montanhas e de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras e subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município, de modo a causar menor impacto ambiental? Tá? Termoelétrica, pois é possível a utilização de água do rio no sistema de refrigeração. Porém, o seguinte, a termoelétrica ela é a utilização de uma queima de combustível fóssil. Então, se você queima um combustível fóssil, você está gerando o quê? Poluição atmosférica, ok? Então, essa alternativa está errada. A eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia, tá? Não seria o mais adequado aí, tá, pessoal? Porque ele não fala dessa questão de ventos, né? E outra, lembrando que essa questão de ventos ela precisa ter uma incidência o ano todo, né? Se você só tem ventos em um determinado período do ano, você só vai ter energia em um determinado período do ano. A nuclear, pois o modo de resfriamento do seu sistema não afetaria a população. Porém, a energia nuclear ela tem alto impacto, né? Ela produz o lixo nuclear, que é de difícil descarte. Existe o perigo de vazamentos radioativos, de explosões, tá? E a letra D, a fotovoltaica, que é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Essa é a correta, porque ele falou que a incidência solar é alta o ano todo. Então, a resposta correta, a letra D, de dado. Tá? Terceira questão. A procura de novas fontes de energia surge como alternativa importante para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente petróleo, e a poluição ambientada por essas fontes, combustíveis fósseis. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. Então, vamos lá. Biomassa é a massa de seres habitantes de uma região, seres vivos habitantes de uma região. Não só de seres vivos, mas toda a matéria orgânica.
tá? Então, é renovável, a gente já viu, não é falsa. Hidrogênio, usado como célula de combustível. O hidrogênio também é renovável na natureza. O biogás, utilização de bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano, também, quando você tem matéria orgânica, lixo, você produz o biogás. Letra D, carvão mineral extraído da terra pelo processo de mineração. Então, essa é uma fonte não renovável, é um combustível fóssil. Letra D, muito fácil essa questão, né? E a quarta questão é, com base na leitura das alternativas seguintes, marca aquela que apresenta apenas fontes de energia renovável. Então, vamos lá. Letra A, gás natural, eólico e solar. O gás natural é um combustível fóssil, então é não renovável. B, petróleo e gás natural já é não renovável. C, solar, biomassa e eólica. Então, a resposta é a letra C, apenas fontes renováveis. Então, solar, biomassa e eólica. Tá? A letra D, só para a gente concluir, ela tem o carvão mineral, então não é. E a letra C, petróleo também. Então, a resposta correta é a letra C. Para a gente finalizar, quinta questão. Esse tipo de energia é obtida por meio de calor gerado no interior da crosta terrestre, sendo especialmente instalada em áreas de intensa atividade vulcânica. Qual o nome da fonte de energia renovável tratada na frase anterior? Pessoal, como ele fala em atividade vulcânica, crosta interior da Terra, ou seja, interior da Terra, então a energia que ele fala aí é a geotérmica, tá? Letra B de bola. Então, com isso, a gente termina esse material hoje, tá? E na próxima aula a gente começa a falar especificamente dos combustíveis fósseis. Tá bom, gente? Abraço a todos e até o próximo encontro.